Deus abençoe, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui nesse acordo, nesse compromisso, nas quartas, nas sextas e nos domingos, para meditarmos a palavra, na palavra de Deus, melhor dizendo, e sempre no contexto do perdão, porque o nosso desafio de 2020 é falar sobre a palavra perdão e viver essa palavra. Por isso que o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Com base em Efésios 4, 30 e 32, que nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus perdoou você, me perdoou, na pessoa de Cristo Jesus. E sempre direcionada às mensagens da Primeira Igreja Batista em Andaraí, às suas congregações, e a você que tem ouvido e tem aprendido sobre o perdão. Talvez o dia de você aceitar Jesus seja hoje. Ele te ama. Amém? O mês é maio, né? E maio a gente direciona as mensagens às famílias. Estamos com o tema: o sacrifício do perdão faz de você família de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Em Efésios 2, 13 e 19. E essa semana nós estamos meditando nesse tema, que quem é da Primeira Igreja Batista sabe muito bem que o terceiro domingo do mês enfatizamos a palavra missões, né? Damos mais um gás, pegamos mais um gás para fazermos ou continuarmos a fazer missões. E com o tema, mesmo confinado, se leva a alegria do perdão às famílias. Foi o que o pastor Cândido pregou domingo, com base em Atos 16, de 23 a 34. E o texto que estamos ainda meditando durante essa semana não é da família de Deus quem ignora o seu propósito de perdoar os membros da família da terra, para torná-los membros multiplicadores da sua, com a missão de ir ou de manter a quem vai evangelizar o mundo. Com base em Romanos 1, 14 e 17. Por já ser filho de Deus, o cristão, mesmo confinado, prioriza missões para levar a alegria do perdão às famílias, buscando torná-las família de Deus pela justiça da fé. E glórias a Deus por isso, porque nada pode nos parar, nada pode parar a obra missionária. Você é um missionário, eu sou um missionário, tanto orando, tanto enviando, tanto ofertando. Nós somos missionários. É como Charles Spurgeon afirmou, que todo cristão é um missionário, se não for, é um impostor. E eu creio e sei que eu estou falando para pessoas missionárias, para cristãos missionários, que estão dispostos a dar as próprias vidas pela causa, como oferta viva e suave e agradável a Deus. O tema de hoje, mesmo confinado, se leva a alegria do perdão às famílias, porque nenhum confinamento prende a palavra de Deus. Com base em Timóteo, 2 Timóteo 2, de 4 a 9. Amém? Vamos ler o texto? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 4 a 9, que diz assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra.
Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Por isso que missionário prega Jesus Cristo, a mensagem do evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos livrar da condenação eterna, para a gente ir para o céu. Essa é a mensagem de alegria que liberta as famílias que ainda estão cativas no domínio do inimigo das nossas almas. Por isso que recordar isso, porque missionário que prega uma outra coisa está vacilando. Precisa pregar é Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E no 9 diz, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está presa. Amém, queridos? Por isso que o entendimento do versículo 4 nos diz: os missionários são como soldados que não podem se envolverem com outras coisas, porque se eles se envolverem, então estão sendo infiéis à missão e a Deus. Eles não podem perder tempo e ficar se distraindo ou se preocupando para ganhar o seu sustento. Porque o missionário é comparado ao soldado, que não pode se envolver com outras atividades, a não ser aquela que ele já foi convocado para fazer, que é anunciar a palavra de Deus. Então eles não podem ficar preocupados com o seu sustento. Somos nós, é a igreja que precisa sustentá-los, principalmente nessa época que estão confinados, em confinamento por causa da pandemia, mas com certeza Deus vai usar um meio para que a obra não possa parar, no sentido deles evangelizarem. E a obrigação é minha e a obrigação é sua em sustentar financeiramente os nossos irmãos missionários que estão lá no campo, guerreando, fazendo guerra para levar a paz, para levar a verdadeira alegria às famílias. Amém, irmãos? E aí a gente pode pensar, alguém pode pensar, mas Paulo, ele era fazedor de tenda, é bem verdade. Mas Paulo não tinha vínculo trabalhista com ninguém. Paulo fez aquilo que está escrito lá em Atos 18, de 1 em diante. Paulo fez aquilo por infidelidade das igrejas da época, que não estava sustentando ele. Por isso que quando Timóteo e Silas chegaram, a Bíblia deixa claro que a partir desse momento que as ofertas chegaram, a Bíblia deixa claro que Paulo se dedicou inteiramente à obra naquele lugar. Ou seja, largou de fazer tenda, largou ali e começou a se dedicar inteiramente. Significa que antes das ofertas chegarem, ele não estava com essa dedicação toda. Então o missionário tem que se preocupar com a palavra e não do que comer. Missionário tem contas a pagarem. E a gente precisa sustentá-los em tudo para que a mente deles estejam preocupados só com uma coisa: em servir a Deus no campo missionário. Amém? É muito bom a gente ver isso. Por isso, por mais obrigação que se tenha em honrar despesas da igreja local, em primeiro lugar devemos suprir a necessidade dos missionários. Porque mesmo confinados por conta da pandemia, como eu acabei de falar, Deus providenciará um meio para eles levarem a alegria
as famílias, assim como fez com Paulo, lá em Atos 16, presos, ele e Silas ali, algemados, mas a palavra de Deus não estava presa. A família do carcereiro foi toda ganhada para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que devem sim honrar as despesas da igreja local, mas em primeiro lugar precisamos enviar as ofertas aos missionários, que não tem problema se cortar a luz, não tem problema se cortar a água, não tem problema diminuir, né, o auxílio dos pastores, não tem problema. E se o negócio pegar, não tem nem problema cortar, não tem problema. Os missionários não podem deixar de receber as ofertas, em nome de Jesus. Porque os missionários sofrem como malfeitores, mas a palavra de Deus não está presa. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: a palavra de Deus só fica presa, veja só, a palavra de Deus só fica presa quando os missionários são obrigados a terem outras atividades para terem o sustento, para terem o que comer, por causa da infidelidade dos membros da igreja para com missões. Então, quando a igreja ela se torna infiel com missões, os missionários têm que fazer alguma coisa para não passar fome, né, para se sustentarem. E aí, meu filho, a palavra de Deus fica parada, fica presa. Mas com certeza, você ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo do nosso Deus possa lhe conduzir e fazer de você mais ainda, você que já faz, você faz mais ainda por missões, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa noite e lembre-se que nenhum confinamento prende a palavra de Deus.